tudo bem? Aqui é o Márcio Gonçalves, mais uma vez, continuando a falar aqui na Jornada do Empreendedor sobre os tipos de tributação que nós encontramos nas empresas, né? Lembra, no vídeo passado nós falamos até sobre empresas no Simples Nacional, né? Falamos sobre MEI anteriormente, né? E falamos bastante aí sobre o Simples Nacional. Pois é, hoje nós vamos falar sobre as empresas que fazem a apuração do imposto de renda pelo lucro presumido ou pelo lucro real, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó? No Brasil, nós temos essas bases de cálculo de tributação das pessoas jurídicas, tá? Você pode apurar o seu imposto de renda através da tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido ou ainda pelo lucro arbitrado, que não é uma escolha, né? Caso você faça alguma coisa errada, sonegue imposto, por exemplo, a fiscalização vai lhe arbitrar uma forma de calcular os seus tributos, tá certo? Muito bem. No Brasil, tanto o lucro presumido quanto o lucro real, a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que são os dois principais impostos sobre o resultado, sobre o lucro, eles são realizados, a apuração no imposto de renda e na contribuição social são trimestrais, tá certo? Porém, a empresa pode fazer uma opção, principalmente ali no lucro real, de fazer a apuração do lucro real por estimativa mensal, tá certo? Ok? Isso depois nós vamos explicar direitinho, tá? Mas lembre-se, a apuração do imposto de renda e da contribuição é sempre trimestral, tá? No final do ano é sempre feita aquela apuração anual, né? Avaliando se você tem mais imposto a pagar ou menos imposto, mais imposto a restituir, tá certo? Ok? Tá? Mas no Brasil, as apurações, excetuando o Simples Nacional, que é mensal, elas são sempre trimestrais. No lucro real é que você pode fazer a apuração mensal por estimativa, tá legal? Ok? Muito bem. Ó, as características gerais aqui do imposto de renda, tanto para o lucro presumido como para o lucro real, são as seguintes aqui, ó. Tá? Sempre você vai calcular uma base de cálculo, né? Porque a tributação é assim, você calcula uma base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo, que é um conjunto de valores, onde vai incidir esse conjunto de valores uma alíquota para você chegar no valor do imposto a pagar. Pois é, no imposto de renda não é diferente, tá? Então, em cima de uma base de cálculo, que nós vamos ver quais são as bases de cálculo, você vai e aplica a alíquota do imposto de renda. Muito bem, a alíquota do imposto de renda sempre 15%, tá certo? Sempre 15%. Porém, se por acaso a base de cálculo calculada trimestralmente, tá? Ela for superior a 60 mil reais, né? Ou equivalente a 20 mil reais por mês, tá? Se ela for superior a 60 mil reais, além dessa alíquota de 15%, é aplicado também mais um adicional de 10% do que passar dos 60 mil reais. Por exemplo, vamos imaginar que você apurou um imposto de renda na sua empresa de 100 mil reais, tá? A base de cálculo, 100 mil reais, tá? Sobre esses 100 mil reais, você aplicou mais a alíquota de 15%, tá? Então, teria lá 15 mil reais de imposto de renda a pagar. Pois é. Só que 100 mil reais passou quanto de 60 mil reais, né? 100 mil menos 60 mil, 40 mil reais. Sobre esses 40 mil é aplicado mais um adicional de 10%. Então, 40 mil vezes 10%, 4 mil reais. Então, o imposto de renda a pagar será os 15 mil que você calculou, a alíquota vezes 100 mil reais, mais o adicional de 10% do que passou de 60 mil no trimestre, tá?
Então, 15 mil mais 4 mil, 19 mil reais. Esse será o imposto de renda a pagar, tá? Então, essas são as características, né? Olha só outro exemplo aqui, ó. A companhia GG apurou um lucro real referente ao primeiro trimestre de determinado ano calendário no valor de 120 mil reais. Pois é. Então, aqui está a base de cálculo. O imposto é calculado da seguinte maneira: aplica-se a alíquota de 15% vezes os 120 mil, que dá 18 mil reais, mais um adicional do que passou. Quem passou? A base de cálculo de 60 mil reais no trimestre. Então, ó, aqui excedeu exatamente 60 mil, 120 mil menos 60 mil, vezes 10%, 6 mil reais. Então, a companhia GG vai pagar naquele determinado trimestre um imposto de renda de 24 mil reais. Não, 18 mais 6 é 24, tá? O leão é manso, né? Ele morde um lado, assopra do outro, tá certo? A legislação permite que você parcele, né, esse valor do imposto de renda a pagar em até 3 suaves prestações. Pois é, nós vamos ver como é que é isso. Mas primeiro, quando que a gente paga esse valor? Você paga até o final do próximo mês, ao encerramento do trimestre. Por exemplo, o trimestre é janeiro, fevereiro, março. Eu apuro no final de março, apurei, vamos supor, 24 mil reais. Tenho que pagar até o final de abril, até o último dia útil do mês de abril, tá certo? Ok? Muito bem, exatamente o que eu falei, ó, o prazo de recolhimento do imposto de renda é até o último dia útil do mês subsequente ao do trimestre encerrado, tá? A opção para a pessoa jurídica é você pagar esse imposto em 3 suaves prestações, ó, em 3 cotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos 3 meses subsequentes ao encerramento do trimestre, tá? Nenhuma dessas cotas pode ter valor inferior a R$1.000 e o imposto cujo valor é inferior a R$2.000 tem que pagar tudo de uma vez, tá certo? Ok? Adicionalmente, as cotas do imposto serão acrescidos juros equivalentes. Quais são os juros? Seria 1% ao mês, mais a Selic do mês anterior a partir do segundo mês. Ah, ficou confuso? Bora ver como é que é. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha lá. De novo, aquela companhia, né, do exemplo anterior, ela apurou aqueles 24 mil reais, tá, de imposto de renda a pagar. Muito bem, ela pode pagar em até 3 parcelas. Vamos imaginar que ela está aqui no segundo trimestre de um determinado ano. E nesse segundo trimestre, os percentuais da Selic foram, em abril, 1,75, em maio, 1,70, em junho, 1,65. Pois é, esse imposto, devido aqui de 24 mil a pagar, pode ser parcelado em 3 cotas de 24 mil, de 8 mil reais, né? Você pega lá os 24, divide por 3, 8 mil reais, tá? Mas de que forma? Olha lá, ao final, eu optando por parcelar, até o último dia do mês subsequente ao trimestre encerrado, né? Eu posso pagar lá, ó, até 30 de abril, tá? 8 mil reais, tá certo? Então, como é que ele vai pagar? Olha só, vamos imaginar que esse é o primeiro trimestre do ano, né? Então, janeiro, fevereiro, março, apurei 24 mil reais. Então, a primeira cota eu vou pagar quando? Vou pagar em 30 de abril, até o final do próximo mês subsequente. A primeira cota, sem juros, sem nada, 8 mil reais, tá? Na segunda cota, eu já tenho 1% ao mês, então 1% de 8.000, 80. Então eu vou pagar uma cota de 8.080, tá certo? No terceiro mês, eu vou pagar 1% ao mês, mais a Selic do mês anterior. Essa é a taxa, olha lá. Lembra aqui, ó,
A Selic do mês anterior aqui era 1,70, tá? Então eu vou pagar aqui, ó, 1% ao mês, mais a Selic do mês anterior, 1,70, tá certo? Então, multiplico a cota lá, 8.000 vezes 2,7, vai dar R$216. Então, eu vou pagar nesse terceiro mês 8.216. Então, olha lá, as parcelas são 8.000 no primeiro mês, sem juros, sem nada. No segundo mês, 1% ao mês, 8.080. No segundo mês, 1% ao mês, mais a Selic do mês anterior, 8.216. Então, dá um total de 24.296. Não é um espetáculo? Pois é. O leão morde de um lado, mas assopra de outro, tá certo? Muito bem. Então, agora, esse é o mecanismo geral, tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real, tá certo? Agora, nós vamos falar detalhadamente sobre o lucro presumido. Olha só, a lógica do lucro presumido é mais ou menos a mesma lógica do Simples Nacional. Você aplica um percentual, no caso do lucro presumido, você aplica um percentual de presunção de lucro sobre o faturamento, tá certo? O faturamento do trimestre, tá? E aí você acha, somando com outras receitas, você acha a base de cálculo. E sobre essa base de cálculo, aplica a alíquota de 15%, mais um adicional de 10% do que passar, quem passar a base de cálculo. Passar de 60 mil no trimestre, tá legal? Ok? Então, esse é sempre o mecanismo aqui do imposto de renda, do lucro presumido, exatamente. Olha lá. Bom, qualquer empresa pode optar, né, com exceção das SAs, instituições financeiras, empresas que tiveram lucros ou rendimentos oriundos do exterior, usufruam de benefício fiscal autorizado por lei de factoring, né, por lei como as factories, tem um faturamento máximo de até 78 milhões de reais por ano. Se tiver mais do que isso, aí não dá para fazer apuração pelo lucro presumido, você é obrigado a fazer pelo lucro real, tá certo? Aí, lembre, todas essa forma de tributação são opções, tá? Porém, existem algumas empresas, no caso das SAs, as empresas que recebem incentivos fiscais, por exemplo, do governo, elas são obrigadas a fazer sua apuração pelo lucro real, tiveram faturamento superior a 78 milhões no ano calendário anterior, tá certo? São empresas caracterizadas como factoring ou como instituições financeiras, aí elas são obrigadas por lei a fazerem no lucro real, não no lucro presumido. Muito bem. A característica de apuração do lucro presumido é aquilo que eu falei para vocês. Olha só, a Receita Federal ela vai presumir um lucro para a empresa e esse percentual de presunção de lucro vai ser aplicado sobre o seu faturamento, tá? Os percentuais de presunção de lucro mais comuns são 8% para comércio e indústria e 32% para empresas prestadoras de serviço, tá certo? Sobre o seu faturamento, tá? Outra característica aqui também do lucro presumido é o seguinte: o PIS e a COFINS é regime não cumulativo, tá certo? Então, regime não cumulativo é aquilo que você se credita lá na compra e se debita lá na venda, tá? Então, regime não cumulativo. Aliás, voltando aqui. Então, olha só, a Receita Federal, a característica é exatamente essa. A Receita Federal, ela vai presumir um lucro, né? E sobre esse lucro, que é um percentual, vai aplicar sobre o seu faturamento, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Você tem um percentual de lucro que é presumido, né? Que é definido pela Receita Federal. E aí, sobre o seu faturamento, eles vão aplicar aquele percentual de lucro, tá? Então, observa que você vai precisar ter capital de giro, tá certo? Ok?
para apurar esse tributo. Tá? Os percentuais de presunção de lucro mais comuns são 8% para comércio e indústria e 32% para empresas prestadoras de serviços sobre o seu faturamento. Tá? O PIS e a COFINS são não cumulativos, então não cumulativo você aplica aquele percentual do PIS e da COFINS, que hoje é 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS, tá? Então dá uma alíquota de 3,65% sobre o faturamento, né? Isso é ruim, porque isso aí vai para o preço de venda, tá? Eu pago, você paga, todo mundo paga, tá? O IPI também o IPI já é regime não cumulativo e o ICMS depende do regime de apuração para aquele produto ou serviço que você está vendendo, certo? Muito bem. As bases de cálculo mais conhecidas são essas aqui, né? Como eu falei para vocês, 8% para comércio e indústria, 32% para empresas prestadoras de serviço, mas temos alguns percentuais de presunção de lucro diferenciados. Por exemplo, revenda de combustível, percentual de presunção 1,6%. Tá? Vezes uma alíquota de 15% te dá um percentual direto na nota de 0,24%. Prestações de serviço, 32%. Tá? Vezes 15% dá um percentual de 4,8%, é a tua carga tributária numa nota fiscal. Prestadores de serviços com faturamento até 120 mil por ano, exceto profissões regulamentadas, tá? 16% vezes 15, 2,4%, tá? Serviço de transporte, excetuando carga, 16%, né, que dá aqueles 2,4% de carga tributária na nota, e os demais, 8%, revenda de mercadoria, venda de produtos de fabricação própria, industrialização por encomenda, compra e venda de loteamento, incorporação, construção de imóveis, obras de construção civil, emprego de material, prestação de serviços hospitalares, transporte de carga, demais atividades não caracterizadas como prestadora de serviço, tá? 8% sobre o faturamento, vezes 15%, você tem um percentual aí de carga tributária na nota de 1,2%, tá certo? Ok? Então, esses são os percentuais de presunção de lucro que é aplicado no caso aqui do lucro presumido, tá? A contribuição social só tem dois tipos aqui de percentuais sobre o lucro, né? De presunção de lucro. Por exemplo, para as atividades comerciais, indústria, serviços hospitalares e transporte, 12%. No caso da contribuição, a alíquota é 9%. Então, 12% de 9%, você tem uma carga tributária de contribuição social na nota de 1,08%. A prestação de serviço em geral, né, exceto serviços hospitalares, transportes e tal, que são anterior, 32%, vezes 9, 288, tá? Então, esses são os percentuais aqui diretos, que isso são transferidos para o valor do preço de venda, tá certo? Então, numa nota fiscal, você vai ter toda aquela carga tributária, né? Aqui, por exemplo, você paga, por exemplo, aqui na venda de mercadoria, a COFINS 3%, né? Se for uma empresa com faturamento, prestador de serviço com faturamento até 120 mil é a mesma coisa, 3%, então você tem um percentual ali de 3% também da COFINS na nota fiscal. O PIS 0,65, tá? O imposto de renda, aquilo que eu falei, ó, né? Revenda de transporte de mercadorias, né? 1,20. Ah, mas de onde é esse 1,20? Olha lá, aquilo que nós falamos, tá? 8% de 15, 1,2%, tá? Ok? Tá certo?
Contribuição social, 1,08. Se for empresa prestadora de serviço, 2,88. Do imposto de renda, 2,40, tá? Empresa prestadora de serviço, tanto faz, ok? Esses são os percentuais de carga tributária na nota. O ICMS depende, né, do produto, depende do estado e assim por diante. O IPI é a mesma coisa, depende do produto que você está vendendo, tá legal? São alíquotas diferenciadas. O ISS, na maioria dos municípios, é sempre 5% para empresas prestadoras de serviço. Então, aqui está, por exemplo, a carga tributária, né? No mínimo, uma empresa que faz vendas e revendas e transporte de mercadoria vai ter uma carga tributária de 5,93%, mais o ICMS na venda, mais o IPI, se for o caso, tá certo? Então, essa é a carga tributária para empresas comerciais e industriais. Para prestadora de serviço com faturamento até 120 mil, tá? Tem mais aqui os 5% do ISS, não tem ICMS, não tem IPI, 13,93%. Prestador de serviço com faturamento anual superior a 120 mil, você tem uma carga tributária de 16,33%. Isso aqui é extremamente importante. Nós temos um cliente aqui que é uma clínica odontológica, né, prestadora de serviço, com faturamento superior a 120 mil por ano, e eles estavam calculando erroneamente os seus preços de venda como se fossem comércio, né? Como se fosse comércio, ignorando, por exemplo, aqui o ICMS, lógico, o IPI, e só acrescentando 5%. Então, daria uma carga tributária de 10,93%. Não é isso, tá? A carga tributária real, e aí eu mostrei para eles direitinho, né? São clientes nossos aqui da Gonçalves Consultoria. A carga tributária deles, na verdade, é 16,33%. Então, se você é uma empresa prestadora de serviço e faz a apuração do imposto de renda no lucro presumido, tá? E você tem um faturamento anual superior a 120 mil reais, você deve aplicar no seu preço de venda uma carga tributária de 16,33%. Tá certo? Ok? Tá? Aqui em Manaus, a maioria dos serviços, dos tipos de serviços, são 5% de faturamento, tá legal? Excetuando alguma coisa ali relacionada com educação, transporte de passageiros, né, que tem alíquotas diferenciadas, tá certo? Mas a maioria é 5%. Ok? Tudo bem, amigos? Beleza? No próximo vídeo, né, na próxima aula, nós vamos falar sobre o lucro real, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando aqui desses nossos vídeos da Jornada do Empreendedor, tá legal? Lembre-se, depois do próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre lucro real, nós vamos falar sobre o planejamento tributário, né, identificando qual é a melhor opção, se é Simples Nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo!